perceber, eu ia te falar, que você começou a falar, eu falei, não quis interromper. Tá bom, obrigado. Então vamos Imagina. lá. Então vamos falar de tipos de classificação de evidências ou indicadores, tá? Então o auditor, ele deverá adotar indicadores de gestão ou unidades de medição que permitem acompanhar e avaliar em forma periódica as variáveis consideradas importantes da empresa ou da instituição que ele esteja auditando, por meio da comparação com valores ou padrões correspondentes pré-estabelecidos como referência, sejam esses valores internos ou externos da empresa ou da instituição. Tá? Então, de acordo com a natureza, são agrupados segundo os critérios ou atributo que se procura avaliar, medir. Ou seja, por exemplo, a eficiência. O que seria a eficiência? Ela se expressa quando a relação existente entre o bem e o serviço consumido e os bens e serviços produzidos. Tá? Então, eu vou verificar a eficiência de alguma coisa em relação aos bens e serviços consumidos ou aos bens e serviços produzidos. Então, eu tenho um padrão de consumo e um bem padrão de produção, tá? E eu faço essa comparação e eu vejo a eficiência disso, se eu fui eficiente ou não. Se eu consumi e produzi menos, se eu produzi ou consumi igual, ou se eu produzi e consumi mais. Então, é o que a gente está falando aqui de padrão, né? Eu tenho um padrão, então vamos dizer, o padrão de produção da empresa é 1.000 unidades por mês. Então, quando eu começo a fazer a auditoria, eu vejo a eficiência disso tudo. A empresa foi eficiente na sua produção, ela tinha que produzir 1.000 unidades. No mês produziu 1.000, no outro produziu 1.800, na outra caiu para 700, na outra caiu para 500, na outra foi para 1.500. Então, eu vejo essa sazonalidade mediante um determinado padrão e eu começo a fazer essas comparações, né? Então, por que tal mês eu consegui produzir mais? Por que no outro mês eu produzi menos? Né? Por que no outro mês eu consegui manter o padrão? Então, baseado nessas variações, é que eu vou fazendo a minha auditoria e vou fazendo aí os meus pontos de análise, né? Onde eu preciso chamar a atenção, ok? Então, basicamente, esse padrão nós podemos entender como um plano de negócios, por exemplo, um plano orçamentário. Por isso que é importante se fazer um plano orçamentário, né? Eu tenho um orçamento e baseado nesse orçamento é o meu padrão durante o ano. Eu posso gastar R$ 1.000 de energia por mês. Aí, no mês 1, eu gastei 1.000, no mês 2, eu gastei 800, no mês 3, eu gastei 1.200, no mês 4 foi 1.500, no mês 5 foi 1.100. Então, eu comecei a sair fora do padrão. Aí, isso me chama a atenção. Por que eu estou saindo fora do padrão? Porque eu comecei a vender mais, consequentemente. Eu comecei a trabalhar mais, consequentemente, eu comecei a ficar até mais tarde, as máquinas começaram a funcionar até mais tarde, eu precisei utilizar mais energia e tudo mais. Então, existe aí uma justificativa para isso, né? Agora, quando você pega toda essa mudança e você não tem justificativa, então significa que alguma coisa está acontecendo ali. Então, são coisas que nos chamam a atenção e que eu preciso estar de olho. Depois eu tenho a eficácia. A eficácia é uma medida obtida pela comparação entre os resultados realmente obtidos e os resultados esperados ou previstos no plano ou no programa. Independentemente de quantidade, qualidade, custo dos recursos despendidos para atingir os objetivos. É o que a gente já explicou dentro da eficiência, né? Então, por que eu estou gastando mais? Por que eu saio fora desse padrão? Né? Isso me chama a atenção. Economia. Refere-se às condições de aquisição dos diferentes recursos, então financeiros, podem ser humanos, podem ser materiais, quer dizer, tudo aquilo que eu estou adquirindo, tá? Quando eu falo de recursos, geralmente quando nós falamos a palavra recursos, eu entendo só como recurso financeiro, e não é. Dentro de uma empresa,
Nós falamos recursos. Então, tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu necessito para atingir o objetivo da empresa, que é a produção, e o objetivo maior é atingir o lucro, tá? Eu tenho essa denominação de recurso. Então, ele pode ser financeiro, ele pode ser humano, e ele pode ser material, tá? O seu efetivo conhecimento e sua comparação com padrões pré-estabelecidos. Então, aqui outro ponto também que nos chama a atenção. Por que eu estou gastando mais recursos financeiros do que aqueles previamente que eu havia estipulado? Por que eu estou gastando mais recursos humanos do que aquele que eu havia estipulado? Então, tudo isso nos chama a atenção, né? O recurso humano, por exemplo, você disse que durante o ano talvez contratasse 5 funcionários, vai. Mês sim, mês não, você iria contratar um funcionário. E mês sim, mês não, você já contratou 10. Poxa, o que é que está acontecendo se eu disse que ia contratar 5 até o final do ano e passaram-se 10 meses e eu já contratei 10? Né? Então, eu tenho aí uma divergência, isso também me chama a atenção. A efetividade. O que é a efetividade? Procura medir o impacto dos produtos ou serviços da empresa ou da instituição sobre objetivos, metas e principalmente os resultados. Né? Então, é aquilo efetivo que aconteceu. Né? Qual foi o impacto que teve sobre os objetivos e metas que eu havia estipulado? Qual foi esse impacto? Então, eu produzi mais? Qual foi esse impacto dentro da minha empresa? Eu produzi menos? Qual foi o impacto que aconteceu dentro da minha empresa? Pois eu tenho a equidade. Procura medir a igualdade de tratamento de procedimentos administrativos em todas as áreas da empresa ou da instituição, de forma a garantir e comparar a alocação de recursos e a quem tem direito a eles. Então, quando eu falo equidade, o que é a palavra equidade? Equidade é equiparação, né? É manter um determinado padrão. Então, vamos pegar aí o exemplo de um aumento de salário. Por que você ofereceu o aumento de salário para um determinado funcionário, mas para um outro funcionário você não deu esse aumento? Então, qual é o impacto que isso vai ter dentro da sua empresa? Tudo que você faz dentro de uma empresa, todas as vezes que você toma uma decisão dentro da empresa, tá? Isso você pode não perceber, ok? Mas isso tem um impacto dentro da empresa, tá? Pode reparar que qualquer coisa que acontece dentro da empresa, ela gera uma fofoca e isso impacta dentro da empresa, né? Você quer que todo mundo saiba de uma determinada decisão, é só você falar para um determinado funcionário que todo mundo vai ficar sabendo o que foi que aconteceu, né? Então, quando a gente quer que a empresa saiba de alguma coisa, a gente age dessa forma, tá? Então, a equidade também, ela é importante quando você está fazendo auditoria e consultoria. Por que eu estou agindo de uma forma com um determinado departamento, com um determinado funcionário, mas eu não estou fazendo isso com os outros, né? Então, veja quantos detalhes nós precisamos estar atentos quando fazemos uma auditoria, né? Auditoria ou consultoria não basta simplesmente você ir lá e conferir alguma coisa. Ela é cheia de pormenores, então ela exige muita atenção, uma capacidade muito grande de atenção, de cuidado, né? Para que a gente possa atingir o nosso objetivo. Depois eu tenho a excelência. O que significa excelência? É o atributo que mede a qualidade dos produtos e serviços, focando o beneficiário final, o cliente e a sua satisfação. Então, não basta quando eu faço auditoria ou consultoria de saber se está tudo bem dentro da empresa a qual eu estou efetuando esse trabalho. Eu preciso saber lá fora como é que as pessoas veem a empresa. Tá? Isso é super importante. Até mesmo para a gente aí, quando falamos de gestão de pessoas, desenvolvimento de pessoas, pegando o gancho aí, seria interessante, por exemplo, você chegar para uma determinada pessoa e perguntar para ela assim, como é que você me vê? Né?
Até para você saber se você está fazendo a coisa certa, se você está fazendo a coisa errada, se você age de maneira correta, né? Se as pessoas te veem como um bom profissional, uma boa pessoa, uma pessoa colaboradora. Isso é interessante, né? E mais interessante ainda é você, entre aspas, aceitar essas críticas, porque são críticas construtivas, né? Você vai tirar alguma coisa de bom de tudo isso. Então, é interessante perguntar, né? Olha, como é que vocês me veem como professor? Vocês gostam, não gostam? Eu poderia agir desta forma, poderia agir de outra forma? Eu sou muito rígido? Não, você é muito maleável? Você chama de mais atenção, chama de menos atenção? Né? Enfim, tudo isso é bom, porque essas críticas fazem com que a gente pare, a gente pense, né? A gente passe pela peneira e falou, peraí, eu estou errando aqui, eu posso melhorar aqui, posso melhorar aqui, desse outro lado. Não, isso aqui ela está vendo de uma forma, não é dessa forma, ela precisa olhar de outra forma. Tá? Então, a gente vai analisando tudo isso, a gente vai somando todas essas coisas para que no final eu possa montar aí o relatório. Depois vem aí o cenário, né? O que significa o cenário? O cenário é um atributo que mede a qualidade dos produtos e serviços, focando o beneficiário final, o cliente. O que é o cenário? Atributo que exige o conhecimento e acompanhamento do cenário socioeconômico da empresa ou da instituição e a sua capacidade de assimilação e adaptação aos modelos e aos riscos inerentes. Então, o que significa o cenário? Vamos supor que no começo do ano nós tivéssemos feito aí um planejamento de um trabalho, tudo o que iria acontecer durante o ano, e no começo do ano nós estávamos muito otimistas e criamos um cenário econômico, né? Muito bom. Esse ano nós vamos crescer 5%, 2%, 3%, etc. e tal, tá? Mas, de repente, aconteceu tudo o que está acontecendo. Veio aí a pandemia, veio aí nós ficarmos dentro de casa, o confinamento social, não podemos sair na rua, todo o comércio fechado, algumas pessoas perderam emprego, shoppings fechado, tudo fechado, e aí como é que fica esse cenário agora? Então, o cenário é o acompanhamento do dia a dia da empresa, mediante tudo aquilo que está acontecendo fora da empresa, né? No mercado em si, ok? Então, eu também preciso fazer esta comparação para saber se a empresa está agindo dentro de normas e procedimentos para enfrentar o cenário lá fora. Ok? Então, por exemplo, nessa situação toda, como é que a empresa estaria? Ela precisaria ter caixa, né? Um bom caixa para poder sustentar todo esse período parado, sem vendas, continuar pagando as suas contas, continuar pagando os seus funcionários, o salário dos funcionários. Tá? Então, tudo isso é um cenário, né? Quando lá em janeiro, fevereiro, nós tínhamos um cenário, todo mundo trabalhando, produzindo, vendendo, aquela coisa toda. Hoje, nós temos um outro cenário, todo mundo parado, todo mundo confinado, ninguém pode abrir o seu comércio, né? Alguns comércios tiveram que se reinventar, então mudou o cenário. Aquele que só vendia no balcão, por exemplo, consumo, né? E vendia ali para viagem, mas a pessoa pegava e levava, aquilo era um cenário. Hoje o cenário é totalmente diferente, né? As pessoas não podem consumir mais no balcão, elas são obrigadas a ir, comprar e levar embora, e tem aqueles que não têm condição de se locomover até o local. Então, liga através de um aplicativo, através do telefone para a empresa manda entregar a mercadoria na sua casa, tá? No seu local. Então, aí nós temos um cenário totalmente diferente. Então, o cenário é essa comparação. A tua empresa internamente, o que ela faz, de que forma ela faz, como ela faz, e faz em comparação com o cenário lá de fora, né? Então, você tem aí essa comparação para saber se você pode produzir mais, se o mercado está aquecido, se não está, se você precisa contratar ou demitir, enfim, todas essas coisas aí, ok? Muito bem. Depois eu tenho a perpetuidade. A perpetuidade se refere à capacidade da empresa de manter um produto ou um serviço com a qualidade esperada durante longos períodos e sua capacidade de reação às mudanças adversas de cenários. Então,
eu faço um determinado produto e ele perpetua no mercado, embora mude cenário, né? Embora tenha retração da economia, embora a economia esteja aquecida, eu tenho um determinado produto ou um determinado serviço que ele perpetua. Por exemplo, vamos pegar aí o Bombril, né? A palha de aço. Entra cenário, entra governo, sai governo, entra isso, acontece aquilo. Continua se vendendo palha de aço. Né? Eu necessito desse produto. Tá? Então, são produtos que se perpetuam. Né? Vamos pegar um exemplo engraçado aí, o papel higiênico. Né? Lá no começo da pandemia, quando disseram que a gente precisava ficar em casa, não sei o quê, que houve uma corrida nos supermercados, etc. e tal, teve uma reportagem que passou na televisão de um supermercado americano. Tinham 3 mulheres se batendo, realmente, não sei se vocês viram essa reportagem, mas elas estavam se agredindo, as 3 se agredindo por um pacote de papel higiênico, ok? As 3 estavam se agredindo, porque as 3 queriam aquele pacote, deveria ser o último, e elas estavam ali se degladiando por aquilo, né? Então, quando falamos aí da perpetuidade, é justamente isso. É um determinado produto ou serviço que ele acaba perpetuando, né? Por longos períodos, mesmo tendo uma reação de mercado. Né? Mesmo tendo mudanças adversas de cenário, ele continua ali agindo da mesma forma, ele continua vendendo a mesma quantidade, do mesmo jeito. Depois nós temos ali a legalidade. O que seria a legalidade? Procura identificar a capacidade da empresa em cumprir com as obrigações, normas, procedimentos legais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, operacionais, contratuais e outros que, porventura, existam dentro da empresa. Então, o próprio nome legalidade já está falando o que você precisa verificar na empresa. Se tudo aquilo que ela está fazendo está dentro de normas, procedimentos, seja ele legal, fiscal, tributário, previdenciário, né? Está pagando todos os impostos, está recolhendo todos os impostos, né? Para tudo que faz, existe o comprovante, um contrato, uma nota fiscal, um recibo, algum tipo que possa realmente evidenciar que aquilo é verídico. Tá? Então, eu não posso deixar de fazer a minha auditoria e a minha consultoria e não verificar a legalidade daquilo que está sendo lançado. Aí entra um pouco para o lado aí da contabilidade, digamos assim, né? Mas aí você não cria nenhum tipo de problema futuro, tá? Então, você fazendo auditoria, você fazendo consultoria, tudo isso que você precisa verificar, né? E além de verificar todas essas coisas, você tem aí também a parte importantíssima da legalidade, tá? De saber se tudo que está sendo feito está sendo sendo feito de forma correta e de forma legal. Então, e aí, lá para frente a gente vai ver, né? De repente a pessoa está fazendo alguma coisa errada, e a gente explicou isso lá atrás, né? Às vezes a pessoa está fazendo alguma coisa errada, não porque ela está fazendo aquilo de má fé. Então, quando você faz auditoria e consultoria e percebe que existe alguma coisa errada, você não pode logo de cara ir crucificando a pessoa, né? Lembre-se sempre que tanto o auditor quanto o consultor precisa ter empatia, se colocar no lugar da pessoa, entender o que está acontecendo, isso é primordial. Eu preciso entender o que está acontecendo para depois eu apontar isso no relatório e levar para a diretoria, conversar e explicar tudo isso para a diretoria, tá? Muito bem. Mudando aqui, vamos lá. Nós temos aí agora procedimentos de auditoria. Então, de que forma eu vou proceder, como é que montar uma auditoria, como é que eu vou chegar no relatório, como é que é o meu expediente, como é que é o meu dia a dia de ser auditor, tá? Então, o procedimento de auditoria são investigações técnicas de tomada, que tomadas em conjunto permitem a formação fundamentada de opinião de auditor sobre um determinado trabalho realizado,
ok? Então, para que eu possa expressar uma opinião sobre um determinado assunto, eu preciso estar fundamentado, baseado na investigação que eu fiz, tá? Então, isso é o procedimento de auditoria. Eu vou investigar, eu vou verificar tudo que está acontecendo, baseado em todos esses itens que nós acabamos de comentar, né? Baseado em todos esses itens que nós falamos, da classificação, das evidências, né? Baseado em todas as evidências que nós temos. Então, baseado nisso, eu vou expressar a minha opinião, mas e tudo isso precisa estar fundamentado, tá bem? Depois, os procedimentos de auditoria são ferramentas técnicas das quais o auditor se utiliza para a realização do trabalho. Então, para que eu possa fazer alguma coisa, eu preciso ter ferramentas técnicas, né? Eu não vou fazer isso sem ter aí um roteiro. Eu preciso ter aí um roteiro a ser seguido. E quais são as principais técnicas de auditoria? Então, nós temos aí 10 principais técnicas de auditoria. O exame físico, o exame da documentação original, a conferência das somas e dos cálculos, exames e lançamentos contábeis, uma investigação muito bem minuciosa. Eu tenho também a entrevista, eu tenho exames de registros auxiliares, eu tenho correlação das informações, eu tenho observação e, por último, eu tenho uma amostragem, tá? Então, tudo isso aqui, de uma determinada forma, de uma determinada maneira, nós já fizemos alguns comentários lá atrás. Agora a gente vai voltar a falar tudo isso de uma forma mais minuciosa, né? Mas eu lembro que lá atrás a gente já fez aí alguns comentários sobre tudo isso. Mas mesmo assim, se ficar alguma dúvida, vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, basta dar um toque aí que a gente volta e explica o conceito de novo, tá? Então, a primeira técnica que eu tenho é o exame físico. Então, quando eu começo a auditoria, a primeira coisa que eu vou fazer é o exame físico, tá? Então, o que significa o exame físico? Consiste na verificação in loco, ou seja, eu estou ali, eu estou vendo, eu estou pegando o documento, eu estou olhando o documento, eu estou analisando o documento, tá? Que vai me permitir formar uma opinião quanto à existência física do objeto ou item a ser examinado. Então, esse exame deve possuir as seguintes características. Primeiro, existência física. Eu vou comprovar visualmente a existência de um determinado item. Segundo, a autenticidade. Discernimento da fidedignidade do item. Terceiro, a quantidade. Eu vou apurar, fazer a apuração adequada da quantidade real física, somente se dando por satisfeitos após uma apuração adequada. E a qualidade. A comprovação visual de que o objeto examinado permanece em perfeitas condições de uso. O exame físico, ele também trata de um procedimento complementar que permite ao auditor verificar se há correspondência nos registros da empresa. Desta forma, a comprovação física serve para determinar que os registros estejam corretos e os valores são adequados em função da qualidade do item examinado. Então, quando eu estou fazendo aqui o exame físico, o que eu estou fazendo? Por exemplo, a existência física ali que a gente falou. Eu estou vendo o item, eu estou comprovando a existência do item. Então, vou pegar aí um item de produção, por exemplo, eu compro caixas para embalagem. Então, eu estou indo lá, eu estou olhando e estou vendo que existem as caixas da embalagem. Depois eu vou ver a autenticidade, ou seja, a fidedignidade do item. Aquilo realmente é real, é aquilo que foi comprado, aquilo realmente é uma caixa de embalagem. A quantidade que foi comprada é a quantidade que está estipulada no documento que eu estou fazendo a verificação. E, por último, a qualidade daquele produto. Né? Aquele produto realmente tem qualidade ou quando eu pego ele desmancha na minha mão. Então, tudo isso precisa ser feito.
precisa-se ter cuidado ao examinar todas essas peças, tá? Quando falamos aqui, eu estou falando um pouco muito de produto, né? Mas você transfere isso para uma auditoria de RH, é a mesma coisa, tá? Então, vamos pegar aí uma folha de pagamento. A pessoa te trouxe a folha de pagamento. Então, existe o físico, a folha de pagamento? Existe, né? A autenticidade daquilo é verdadeira? A todos os funcionários que estão ali na folha de pagamento, realmente são funcionários que estão trabalhando? Por isso que eu peço o livro registro de empregados, vejo quantos estão registrados e confronto isso com a folha de pagamento. Aí eu tenho 10 funcionários registrados, mas na folha só tenho 8. Opa, por que na folha eu tenho só 8? Ou o inverso, eu tenho 10 funcionários registrados e na folha de pagamento eu tenho 12. Opa, onde estão esses 2? Então, eu tenho que fazer esse confronto, ok? Depois eu tenho o exame da documentação original. Trata-se de um procedimento voltado para a comprovação da transação que, por exigência legal, comercial ou por controle, são evidenciados por documentos comprovatórios das transações. O exame realizado pelo auditor sobre tais documentos deve atender às seguintes condições. Primeiro, de novo, a autenticidade. Constatar se a documentação é fidedigna e merece crédito. Normalidade. Constatar que a transação refere-se à operação normal e de acordo com os objetivos da empresa. Aprovação. Verificação de que a operação e os documentos foram aprovados por pessoa autorizada. Registro. Comprovar que o registro das operações foi adequado, a documentação é hábil e houve correspondência contábil e fiscal, entre outros. Então, aqui, está de novo remetendo àquilo que a gente falou lá atrás, né? Exame da documentação original. Peguei a folha de pagamento para conferir. Então, a autenticidade desta folha é fidedigna, ela merece crédito, é um documento comprovatório, aquilo realmente é o que é feito todas as vezes dentro da empresa. Então, eu preciso verificar essa autenticidade. Ele está me dando um documento que tem um registro correspondente na contabilidade, ou ele pegou um documento qualquer e me entregou esse documento? Normalidade. A transação que se refere, ela é normal de acordo com os objetivos da empresa? Então, tudo aquilo que está lançado dentro daquela folha de pagamento, por exemplo, tudo aquilo é normal? Refere-se realmente a uma operação normal dentro da empresa? Então, o que eu estou pagando para aquele funcionário tem um objetivo dentro da empresa? Por exemplo, de repente você pagou um determinado funcionário, a motorista particular da esposa do dono da empresa. Não é uma coisa normal da empresa. O motorista particular, como o próprio nome está dizendo, motorista particular não está dentro da normalidade dentro da empresa. Se fosse só motorista, tudo bem, estaria dentro da empresa, né? Dentro da normalidade. Mas quando eu coloco motorista particular, o próprio nome está dizendo, é uma coisa particular, é uma coisa pessoal. Então, isso não está dentro da normalidade. Então, se eu tenho na minha folha de pagamento um determinado funcionário com uma denominação fora de todo o objetivo da empresa, aquilo sai fora da normalidade. Ou seja, a empresa está pagando alguma coisa, está despendendo recursos financeiros para uma coisa pessoal que não é uma coisa profissional, não tem relevância dentro da empresa, ok? Então, dessa forma, eu preciso cientificar alguém que, olha, esse pagamento que você está fazendo, essa despesa que você está pagando, está fora dos padrões da empresa. Depois eu tenho ali a conferência de soma e de cálculos. Isso também é importantíssimo, né? Claro, eu não vou somar um relatório de computador, pelo amor de Deus, não é isso, tá? O computador ali, se bem que eu já vi essas tramóias, mas não tem lógica você somar ali um relatório de um computador. Mas, alguns cálculos que são feitos, sim, eu preciso realmente efetuar
essa conferência, né? Uma determinada soma, eu preciso saber se realmente está correta, tá? Então, a conferência de somas e cálculos é um procedimento, tá? Que por si e, ao mesmo tempo, o mais amplo e o mais completo. Essa técnica é amplamente utilizada em virtude da quase totalidade das operações da empresa envolver valores e números. Muito embora os valores auditados possam ter sido conferidos pela empresa, é de grande importância que sejam reconferidos. Tá? Então, o que ele está querendo dizer aqui de soma e de cálculo, vamos de novo pegar aí a folha de pagamento. É claro que a folha de pagamento ela foi elaborada, tá, por um determinado funcionário, aí passou-se para um outro funcionário que foi lá, verificou se tudo aquilo estava sendo feito de forma correta, se está sendo pago de forma correta, se a quantidade de horas extras está sendo pago de forma correta, se não existe nada mais que está sendo pago, ou também a contrapartida, se não está pagando a menor, né? Mas geralmente sempre se verifica o pagamento a maior, não o pagamento a menor, né? Mas por que está pagando 2 horas a mais para fulano? É porque quem não descontou um determinado adiantamento, um determinado empréstimo que foi feito para o funcionário, né? Então, precisa ter essas justificativas, tá? Houve uma época que eu fazia consultoria e nós fazíamos consultoria financeira e a empresa estava numa situação delicada, tal, então precisava haver cortes dentro da empresa, tal, e o dono da empresa percebeu que ele tinha ali uma torneira aberta, mas não conseguia pegar, né? Por falta de conhecimento, por falta de prática e de técnicas, ele não conseguia pegar essa torneira aberta, mas ele sabia que tinha a torneira aberta, né? Por quê? Porque ele tinha um planejamento na cabeça dele, né? Ele tinha um orçamento na cabeça dele, e ele via que aquele orçamento não estava sendo concretizado. Então, isso é um feeling, né, que todo empresário tem, né, que todo empreendedor tem, que sabe que está acontecendo alguma coisa, mas ele não tem a técnica para saber como eu vou verificar tudo isso, né? E a gente percebeu que a pessoa que fazia a folha de pagamento, ela tirava adiantamentos a mais, empréstimos a mais, havia ali um pequeno desconto de cesta básica e tal, e para ela não descontava nada disso, né? Ela ia protelando, ela ia jogando para o mês seguinte, ia jogando para o mês seguinte, ia jogando para o mês seguinte, e aquilo não era descontado dela, né? Então, a empresa, teoricamente, estava sendo ali prejudicada, porque, afinal de contas, ela tinha dado um adiantamento ao funcionário para que ele pagasse em 10 parcelas, mas ele não descontava as parcelas, né? Ele fazia a folha e dava uma de João sem braço, né? Não descontava a parcela. Tinha que descontar um valor de cesta básica e ele também não descontava o valor da cesta básica. Então, tudo isso é importante você olhar, conferir, ver se está tudo certinho e tudo mais, né? Às vezes as pessoas se sentem um pouco, como é que eu vou dizer, me falhou a palavra, mas se sente assim, menosprezada, né? Você está duvidando do meu trabalho, você está me julgando, mas infelizmente é isso, né? Você vai enfrentar essas situações e você precisa, primeiro, entender que você é um profissional, né? E que aquele é o seu trabalho, tá? De conferência, né? Você não pode julgar a pessoa. Primeiro confere. Depois lá você vai ter entrevistas, tal, você vai ver o que está acontecendo, por que está acontecendo e de que forma está acontecendo, para que possa haver uma justificativa, tá? Depois eu tenho ali os exames dos lançamentos contábeis, né? É importante você checar o que está acontecendo com a RH, com os lançamentos contábeis, porque pode haver aí uma conivência nos números, nos lançamentos. Pode estar acontecendo alguma coisa num determinado departamento, em que alguém, por exemplo, da contabilidade é conivente com todo o trabalho que eu estou fazendo, e ele não efetua esse lançamento contábil. Então, ninguém vai ficar sabendo o que está acontecendo, porque não está aparecendo na contabilidade. Por isso que as pessoas precisam, nós
precisamos tomar, infelizmente temos que fazer essa conferência toda para saber se existe alguma conivência entre departamento ou não, tá? Então, o exame do lançamento contábil é um procedimento que é usado pela auditoria para constatar a veracidade das informações contábeis e fiscais, além de possibilitar levantamentos específicos nas análises, composição de saldo e conciliações, tá? Então, tudo que acontecer, por exemplo, no Departamento de Recursos Humanos, folha de pagamento de impostos, benefícios que são dados pela empresa, né? Descontos, por exemplo, de assistência médica, assistência odontológica, ou mesmo participação em cestas básicas ou qualquer outro tipo de benefício. Eu preciso ter isso na folha de pagamento, estando na folha de pagamento, eu confiro tudo isso na contabilidade, porque tudo isso pode estar aparecendo na folha de pagamento, mas da forma que eu efetuo o pagamento é diferente. Eu tenho um número na folha, o pagamento é outro totalmente diferente, e lá na contabilidade ele vai estar de uma forma camuflada, totalmente diferente. Então, é importante nós fazermos esta checagem, tá? Tanto se você estiver fazendo auditoria, como se você estivesse fazendo consultoria. Tudo isso precisa estar muito bem fechado, muito bem amarrado. Depois eu tenho ali a investigação minuciosa, né? É o exame em profundidade, minucioso, ao mesmo tempo que julgando por meio da aplicação de todos os conhecimentos do auditor, que inclui técnicas administrativas, de auditoria, experiências e conhecimento de negócios, tá? A aplicação desse procedimento, ela é abrangente e vai se iniciar com o planejamento do serviço, passando por todas as fases de desenvolvimento e exames, incluindo-se com o término da auditoria. Então, tudo aquilo que você fizer de exame, de verificação, você realmente precisa ser um investigador minucioso, né? Então, você pegou lá alguma coisa na folha de pagamento, que você não está entendendo o que está acontecendo, ou que, porventura, você tenha pego algum tipo de desvio, digamos assim, né? Um erro de cálculo, um erro de uma soma, alguma coisa. E quando você detecta isso, quando você pega isso, você realmente precisa ser minucioso nesse cálculo, tá? Qualquer coisa que te chamar a atenção naquilo que você estiver efetuando, você precisa ser minucioso. Ok? Aquilo que você perceber, eu não estou entendendo esta conta. Por mais que a pessoa esteja te explicando, por mais que a pessoa esteja te mostrando, você ainda continua com aquela sensação de que, olha, eu não estou entendendo isso. Poxa, eu não consegui. Sabe aquelas vezes que você fica com a pulga atrás da orelha, aquilo fica te martelando, 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 martelando? Então, é isso você precisa ir atrás, fazer a investigação minuciosa de tudo isso, tá? Depois, leia no item entrevistas, né? O que significa entrevistas? Então, eu tenho lá, consiste na formulação de perguntas e obtenção de respostas adequadas e satisfatórias. Esse procedimento deve ser bem aplicado, evitando-se questionamentos desnecessários, não objeto de auditoria. As respostas podem ser obtidas por meio de declarações formais ou informais. Ressalta-se que toda informação obtida deve, dentro do possível, ser examinada, constatando-se sua efetiva comprovação e veracidade. Então, foi aquilo que a gente falou, né? Você está conferindo alguma coisa, você está fazendo um exame de algum documento, conferindo uma soma, um cálculo, está examinando um lançamento contábil, aí você começou a fazer investigação minuciosa, aí você vai sentar com aquele funcionário e vai perguntar para ele, olha, eu detectei isso, está acontecendo isso, estou com dúvida, o que está acontecendo? E esse funcionário vai falar, vai explicar, vai justificar aquilo, né? Então, você tem duas formas de fazer isso, a forma formal e a forma informal. A forma formal, você vai
como é que se fala? Você vai mandar um determinado documento, você vai documentar tudo isso, né? Para que você tenha ali a comprovação, então você vai documentar isso. Então você vai mandar um e-mail, vai mandar uma solicitação, vai pedir para ele redigir um documento explicando aquilo e assinar, tá? Uma série de coisas. Ou você vai fazer isso de forma informal. Então você senta com aquele funcionário, você entrevista o funcionário e você vai perguntando, ele vai te respondendo e você vai anotando. Então isso está de uma forma informal, né? No seu relatório, você vai dizer, olha, obtive através da informalidade as seguintes conclusões. O funcionário do departamento tal me confidencializou isso, disse que fazia assim, assim, assim. Então, foi de uma forma informal. Ou documentado, que você está perguntando, e ele está redigindo alguma coisa para te justificar aquela sua dúvida, ok? Depois eu tenho exames de registros auxiliares. O que significa os exames de registros auxiliares? Muito bem. Os registros constituem o suporte de autenticidade dos registros principais examinados. O uso desta técnica deve sempre ser conjugado com de outras que possam comprovar a fidedignidade do registro principal. Porém, há sempre perigo de que esses registros também possam não ser autênticos, que eles tenham sido apressadamente preparados com a única finalidade de apoiar dados incorretos. Então, olha como é importante, como nós temos que ter atenção quando fazemos auditoria ou uma consultoria. Quando nós falamos de registros, são todos aqueles registros que estão dentro da lei, né? Livros, a contabilidade, por exemplo. Então, tudo isso é uma documentação original, é uma documentação legal, é um registro que está dentro de bases, né? Mas, às vezes, existem registros auxiliares. Olha, eu tenho uma planilha do Excel, olha, eu faço esse controle com esta ficha aqui, olha, eu faço esse controle desta forma, eu faço esse controle paralelo, etc. e tal. Muito bem. Tudo isso pode nos ajudar a fazer auditoria, consultoria? Claro que pode, né? Tem muitos registros auxiliares dentro de determinadas empresas que são de grandes valores, né? Que muitas vezes resolvem uma grande parte do problema. Tá? São registros feitos de uma forma mais informal, mais rápida, né? Às vezes contém informações mais completas, mais analíticas do que outros registros, que muitas vezes é um pouco complicado a gente entender, a gente ler, esmiuçar todo um relatório desse, por exemplo, um documento desse, né? Então, esses registros auxiliares vêm somar para a minha auditoria. No entanto, eu preciso entender se esse registro não é fake, né? Ele não foi produzido mediante uma determinada situação, tá? Isso acontece muito, de alguém arrumar um determinado documento, arrumar um determinado registro de conferência para te mostrar que bate com um determinado número, tá? Mas você fazendo toda essa verificação, você percebe que aquele registro auxiliar é um registro fraudulento, tá? Então, eu preciso também ter muita atenção nisso tudo. Tudo aquilo que for dado a você, você precisa fazer uma investigação minuciosa para saber da fidedignidade daquele documento. Tá bem? Então, tudo que for te apresentado, você precisa estar pautado em alguma coisa. Esse documento realmente ele é real, ele é fidedigno, eu posso confiar nesse documento? Ok? Posso confiar no documento. Então, tá bom. Então, ele fica fazendo parte da minha auditoria ou da minha consultoria. Mas é importante sempre, o auditor, infelizmente, e o consultor, precisa trabalhar sempre com o pé atrás e desconfiando de tudo, né? Principalmente o auditor, ele precisa ter um cuidado muito grande, né? E achar que tudo aquilo que lhe é oferecido, ele não pode acreditar, ele precisa ser igual São Tomé, preciso ver para crer, infelizmente, tá? Ele trabalha sempre por esse lado. Apresentei alguma coisa, eu preciso conferir para ver se realmente o que você está me dando é real, tá? Por mais que você prove, ele sempre vai ter uma determinada dúvida.
Depois eu tenho ali a correlação das informações. Durante a execução do seu trabalho, o auditor executará serviços cujas informações estarão relacionadas com outras áreas de controle auditado. À medida que for sendo observado este interrelacionamento, o auditor estará efetuando o procedimento da correlação. Então, por exemplo, departamento de vendas tem correlação com o departamento financeiro. Departamento de vendas e financeiro tem correlação com a contabilidade. Departamento de RH tem relação com o departamento financeiro e com a contabilidade. Então, tudo aquilo que você faz, como auditor e como consultor, existe a correlação das informações. Então, uma mesma informação que ela é vista no recursos humanos, você vai ver essa mesma relação no financeiro, você vai ver essa mesma relação no departamento de vendas. Tudo aquilo que acontece no departamento de vendas, eu tenho uma correlação com a produção, eu tenho uma correlação com o estoque, por exemplo. O que está no estoque, ele tem uma correlação com o departamento financeiro, ele tem uma correlação com o departamento de compras, ele tem uma correlação com a contabilidade. Então, tudo está relacionado, um está relacionado ao outro. Por isso que quando se faz auditoria, precisa se fazer a coisa de forma muito minuciosa, prestando muita atenção em tudo aquilo que está sendo feito, né, para detectar uma determinada falha. E por isso que nós usamos de determinado padrões, que foi aquilo que a gente estipulou, comentou lá na frente, tá? Eu preciso ter um padrão para fazer tudo isso, para detectar possíveis falhas no meio do caminho, né? Porque eu posso ter uma pessoa maliciosa em compras, no financeiro e na contabilidade, ok? Então, esses três estão de comum acordo. Então, compras recebe menos, financeiro paga mais, contabilidade contabiliza o que precisa ser contabilizado. E a diferença a gente reparte entre nós três, tá? Então, precisa ter toda uma correlação e você fazendo isso, você está realmente examinando a documentação e vendo que tudo aquilo que foi contabilizado está sendo contabilizado, registrado, informado de forma correta. Depois eu tenho ali o nono item, que é a observação. É a técnica de auditoria mais intrínseca, pois envolve o poder de constatação visual do auditor. Essa técnica pode revelar erros, problemas ou deficiências por meio de exames visuais. E é uma técnica dependente da argúcia, conhecimentos e experiências do auditor, que colocado em prática, possibilitará que sejam identificados quaisquer problemas nos itens em exame. Então, a observação é igual você ser um gato, né? O gato fica ali quietinho, fica observando, olha para um lado, olha para o outro, ou igual o tigre, né? O tigre está andando ali no meio da mata e ele está indo para caçar, ele está vendo ali a sua presa e ele fica observando como ela está agindo, ele fica observando se vai sair, se não vai, ele fica observando como é que ele vai atacar para poder realmente pegar a sua presa. O auditor é a mesma coisa, né? Ele precisa ser um belo observador, tá? Ele precisa realmente estar ali observando, olhando nas entrelinhas, nos mínimos detalhes. Porque tudo aquilo que a pessoa está te mostrando, você está vendo. Então, você não precisa ficar preocupado com o documento que ela está te mostrando, com aquilo que ela está te falando, né? Porque muitas vezes a pessoa que é maliciosa, ele vai estar te envolvendo, ok? Ele está te envolvendo, ele está te levando para o caminho que ele quer. Ele está usando ali toda a oratória que ele tem, toda a retórica que ele tem, para te envolver, para te convencer que aquilo que ele fez, aquilo que ele está te mostrando, é de forma correta, né? Essa é a atitude de uma pessoa maliciosa. Aquela pessoa que não tem malícia nenhuma, é do bem, ele vai justamente te mostrar, te informar de uma forma totalmente diferente. Você percebe tudo isso. Então, se você é um bom observador, você percebe que a pessoa está querendo te envolver, está te desviando de alguma coisa,
ou você percebe que não, aquela pessoa é uma pessoa correta, uma pessoa ética, tudo aquilo que ele está te falando, você está percebendo que está dentro dos padrões. Então, tudo aquilo que tinha mostrado oferecido, você não precisa ficar preocupado com isso. Você precisa ficar preocupado com as entrelinhas, aquilo que a pessoa não está querendo te mostrar, aquilo que a pessoa não está querendo que você veja. É nisso que você precisa se pegar, tá? Então, quando a pessoa está conversando com você, está escutando, está ouvindo, tal, mas já está de olho ali, numa outra coisa. Ah, mas por que falou isso e não mostrou aquilo? Por que está dizendo isso e não mostrou aquilo? Ok? Geralmente assim, quando eu começo a justificar um determinado erro, que fui eu quem fiz, por exemplo, né? Ah, eu errei uma soma, errei um cálculo, alguma coisa, eu começo dizendo assim, então, tá vendo? Eu errei isto porque fulano não me passou a informação. Então, eu estou transferindo o meu erro para uma outra pessoa. Ah, essa mercadoria foi recebida desta forma, porque a empresa ficou de enviar a nota, mas ainda não enviou. Tá, não enviou e você não cobrou, você não ligou para a pessoa, você não ficou em cima, ok? Então, esses pormenores que você precisa estar de olho, precisa estar ali verificando, não sei o que, não sei o que lá. Tem uma falta, por exemplo, de um determinado funcionário. Você não descontou essa falta do funcionário. Deveria ter descontado. E aí o auditor ou o consultor te pergunta, olha, fulano faltou este dia e você não descontou a falta dele. Por que você não descontou a falta dele, né? O que foi que fez com que você não descontasse a falta? Ah, eu não descontei a falta porque ele ficou de me trazer o atestado e até agora não me trouxe o atestado. Então, veja, você fez alguma coisa na frente, confiando no funcionário que fosse trazer o atestado e você não fez a falta, não descontou a falta. Então, são esses pormenores que eu preciso ver. Será que você não descontou mesmo porque ele deveria ter te trazido o atestado e esqueceu? Ou porque você não descontou, porque ele é seu amigo, você relevou, você passou por cima e agora você está dando uma desculpa, né? Está transferindo isso para o funcionário. Tá? Então, tudo isso precisa ser visto, precisa ser relevado, precisa ser muito bem verificado, para que não ocorram falhas aí durante o seu trabalho, tá? Por último, nós temos aí a amostragem, né? A auditoria por testes ou por amostragem compreende o exame de determinada porcentagem dos registros, dos documentos e dos controles, considerado suficiente que o auditor formule uma conclusão sobre a adequação e a legitimidade dos elementos examinados. A extensão desses exames de auditoria é determinada pelo próprio auditor, segundo os objetivos da auditoria e a confiança nos controles internos. Os critérios de amostragem, normalmente utilizados pelos auditores, são os tradicionais métodos aleatórios, por meio do qual todos os elementos examinados dependem totalmente do julgamento do auditor. Nesse caso, no planejamento do trabalho, o auditor definirá a trilha da auditoria a ser percorrida e indicará, com base na avaliação do controle interno, a quantidade de itens, que são as amostras, a ser analisadas. Como esse critério de amostragem é um critério subjetivo, o auditor poderá inclinar a amostra a atender os seus interesses. Por exemplo, escolhendo itens que não apresentem problemas ou itens fáceis de serem analisados, ou mesmo substituindo itens selecionados, mas que apresentem dificuldades de análise. Tá? Então, quando eu faço a amostragem, é aquilo que nós falamos, até na aula anterior a gente comentou sobre isso, né? Quando eu vou fazer auditoria, muitas vezes eu não tenho condições de fazê-la 100%. Isso é uma coisa pactuada entre auditor, entre consultor com a empresa, né? Olha, auditoria, consultoria vai ser feito dessa forma, né? Eu vou auditar por amostragem, tal, etc. Então, por exemplo, eu tenho
na empresa sem funcionários, eu vou auditar a folha em 10%. Ou seja, eu vou escolher aleatoriamente 10 funcionários, e desses 10 funcionários é que eu vou fazer a minha auditoria. Se porventura, nesses 10 funcionários, eu detectar uma divergência muito grande de erro, eu constatar alguma coisa que realmente está fora do padrão, então eu vou fazer uma investigação minuciosa sobre aquilo, tá? Eu vou fazer uma investigação minuciosa sobre aquilo que está acontecendo, ok? E aí sim, eu vou fazer, dependendo do que estiver acontecendo, eu vou fazer ali 100% do que está acontecendo. Agora, se eu vou fazer a amostragem minuciosa, né? E, aliás, se eu vou fazer a verificação por amostragem, então, de 100 funcionários que eu tenho ali, eu vou fazer 10%, né? E eu fiz 10 funcionários, e desses 10 funcionários, eu percebi que estava tudo certo, estava tudo correto, não há necessidade de eu pegar mais 10 funcionários. Não, vou fazer mais 10, vou fazer mais 10, até porque eu tenho um plano para trabalhar ali, então eu não posso sair fora desse plano, tá? Agora, se esses 10 eu detectar alguma coisa, então eu vou estender ali o meu trabalho para verificar o que pode estar acontecendo, se existe algum erro, alguma coisa ali que mereça que eu tenha um pouco mais de atenção. Ok? Então, era isso que nós tínhamos para passar para vocês hoje, tá? Se alguém tiver aí alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta referente à matéria, porque depois, por gentileza, não desconecte que eu tenho alguns avisos para dar para vocês, tá? Mas primeiro vamos aí conversar sobre o que a gente falou. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Eu achei que ficou bem claro. Eu achei que. E os slides que você colocou, acho que ficou mais fácil depois para a gente rever a aula, anotar. Eu gostei bastante do jeito que ficou a aula hoje. Para mim ficou bem entendido. Legal. É Mais alguém? bastante informação, né, professor? Então, assim, a gente tem que rever, né? Eu mesmo vou colocar a aula novamente para mim poder memorizar melhor e aprender melhor. Mas ficou bem claras as informações. A Sandra tá sem áudio, tá? Ah, perfeito, tá bom. Então, se ela tiver alguma coisa para perguntar, ela tá sem microfone? Ela falou que tá escutando a gente, mas ela não consegue falar com a gente. Ah, tá legal. Então tá bom. Bom, se ela tiver alguma pergunta para fazer, ela pode fazer para você e aí você passa aqui a pergunta, tá bom? Tá. Então vamos aqui parar.